para ela entrar mesmo, para ver se ela está vendo vocês. Sim, a não ser que ela coloque uma coisa que não tem Ah, tá. Tá bom? Eu queria ver com vocês se tá, vai ficar. A gente usa isso. O A. Quer de Starlight? Isso. Starlight não. A gente acaba o Starlight. O nome é Starlight. Tem gente que explica coisa é essa. Não. Sim, pronúncia. Entendeu? Eu aprendi com o celular. É o faço da tradução. A gente lê uma coisa assim. É, mas é diferente. Como aqui a gente usa tudo ELS, ELS, aplica na lista de Ah, tá. Vocês não usam fazer? Não. É por isso. A gente não usa carícia, né? O nome da carícia, né? Carícia. Isso. Carícia. Mas tem um I ali, carícia. Acho que é carícia. Ali está escrito Carliça. Cariliça. Ah, ela entrou. A Carnice está ali, é a palestrante, né? Aí tem que fazer a foto. Ela é a segunda. Ela é a segunda. Vou começar agora. E a Carnice é a depois ela escolhe. Oi? Tá, mas tem que ser sobre a janela, para não fazer o lado. Ela está fazendo. Olá, boa noite a todos. É com imenso prazer que esse dia especial de hoje, né, do Dia do Surdo, é um orgulho, né, para nós, é um momento muito especial de apresentar a todos, né, sobre a experiência de vidas de também das duas palestrantes, né, que a gente convidou, a
André, Alessandra. Alessandra e a Carolice também, que é surda. Vai explicar com clareza os detalhes de como que é a trajetória, enfim. E depois, em outros momentos, a gente vai fazer um fechamento e vamos abrir para perguntas, discussões. Aqui estamos com 2 intérpretes e a gente pode interagir. Boa noite, prazer. Boa noite, então, meu nome é Alessandra, eu sou pedagoga, eu trabalho numa escola bilíngue para surdos aqui em Porto Alegre, e eu fui convidada pela Janaína para falar um pouco sobre a importância da escrita de sinais na literatura surda. Só que eu sei que tem grupos de vários cursos, né? Eu acho que, eu não sei se vocês conhecem escrita de sinais, se alguém já ouviu falar na escrita de sinais. Sim, não? Já viram? Então, sobre a importância dela, eu vou falar um pouquinho como surgiu, então. Pode passar, tá bom. Foi a Valerie, esse é o sinal dela. E é uma escrita muito nova, a gente pode dizer assim, começou em 1974. Ela é uma dançarina, uma dançarina, e ela criou um sistema para registrar os passos de dança. Nessa mesma época, tinha um grupo de pesquisadores da Dinamarca que estavam procurando sistemas para registrar as línguas sinalizadas. E entrou em contato com ela e a partir daí começou a criação da escrita de sinais. Assim, era um exemplo, né, de como ela fazia a escrita. E existem várias escritas para as línguas sinalizadas. A que mais se adaptou foi a escrita de sinais, essa que nós usamos hoje. E hoje eu estou muito, muito, muito contente em estar aqui, porque surgiu em 1974 a escrita de sinais, mas aqui no Brasil ela surgiu em 1996 aqui na PUC do Rio Grande do Sul. A primeira vez que surgiu a escrita de sinais no Brasil foi aqui na PUC. E eu, como uma mera pesquisadora nova nessa área de pesquisa e sobre a escrita de sinais e usuária da escrita de sinais numa escola bilíngue, na alfabetização dos alunos surdos, me sinto muito feliz pelo convite e estar participando. Então, essas 3 pessoas foram os responsáveis pela escrita de sinais no Brasil. E começou aqui, no berço da escrita de sinais, aqui na PUC, e é um privilégio. E aí, em 96, teve a primeira história com a escrita de sinais traduzidas, que foi da tese de doutorado da Mariane, e que foi um livrinho que era o meu nome é K. Luana. Então, aí surgiu a escrita de sinais aqui no Brasil. E essa escrita, ela consegue registrar 5 configurações, os 5 parâmetros da Libras. Ela é maravilhosa, os alunos se identificam muito com essa escrita. E ela tem uma importância gigante para os alunos surdos, principalmente dos anos iniciais. Eu falo porque eu tenho a prova disso com os meus alunos. Na escola que nós trabalhamos, nós fizemos um movimento, e eu acho que uns 7, 8 anos, a gente já vem trabalhando com a escrita de sinais nos anos iniciais. Muito pouco livro. Olha, é muito difícil tu encontrar um livro com escrita de sinais. Então, a gente tem que produzir esse material. Depois, se vocês quiserem olhar, são alguns livros que eu fiz a tradução. E aí, tu tem que plastificar, tu tem que... para eles poderem manusear, né? Porque realmente é uma falta no mercado a escrita de sinais. Mas voltando...
ela consegue determinar as configurações de mão, o ponto de articulação, tudo tem o movimento, a orientação, né, o direcionamento e a expressão facial. Tudo isso eu consigo registrar com a escrita de sinais. Então, tem muito mais significado para esse aluno surdo essa escrita do que tu apresentar uma palavra em português. Ó, disputar. Então, tem toda a configuração de mão em D, então tem a escrita de sinais. Isso tem muito significado para o aluno, para a criança, né, que está na alfabetização, porque ele consegue ler a escrita de sinais. Quando eu conheci a escrita de sinais, eu era estagiária, e a professora titular, ela, a data, ela fazia uns desenhos no quadro, e os alunos do primeiro ano, desculpa, do primeiro ano, eles conseguiam ler a data, e aquilo me chamou uma atenção, assim, eu digo, como assim? Eles estão no primeiro ano, eles mal sabem escrever o nome deles, né? Eles conseguem ler as coisas que ela escreve. E a partir daí que eu comecei minha pesquisa, porque eu achei muito interessante. E aí eu fui perceber uma coisa óbvia, isso tem significado para eles. Eles olham as mãozinhas, os pequenos da educação infantil, eles olham, a gente apresenta a escrita de sinais, então eles ficam olhando a mão, olhando a escrita e tentando identificar o sinal. Nós nunca fizemos uma aula com eles explicando as regras. Se botar asterisco é o toque, se a flecha a seta tá para um lado, é para aquele lado o movimento e tal. E é uma coisa natural, eles conseguem aprender de uma forma tão linda. Eles leem, eles interpretam texto, então tem um significado muito importante. Muitos professores hoje em dia, professores surdos e professores ouvintes, tem um grupo que não é muito a favor da escrita de sinais. Então, muitos dizem, mas eu me alfabetizei e não usei escrita de sinais, não sei. Mas tem que estar dentro da sala de aula para te conseguir perceber isso. Ok, que na época que tu estudou não tinha escrita de sinais e tu te alfabetizou, bem legal. Mas agora isso facilita, isso dá sentido para o aluno. Eu tenho produções textuais dos meus alunos, lá do primeiro ano do ensino fundamental, hoje eles estão no quinto, no sexto ano. Eles conseguem a produção textual quando eles esquecem a palavra em português, no meio do texto tem uma escrita de sinais, então isso é lindo, assim, para a alfabetização, né? Depois, claro, eles procuram a palavra em português, mas na hora, para fazer o registro, eles conseguem usar a escrita de sinais. Isso também é uma dúvida. As pessoas perguntam, mas dentro da tua escola se usa escrita de sinais, mas quando na vida deles eles vão usar depois que eles saírem da escola? Realmente, eles não vão ter aula sobre escrita de sinais, eles não vão ter na faculdade escrita de sinais, quem sabe, né? Mas até lá. Mas eles vão usar como registro. Quando eles precisarem fazer um registro, eles têm essa ferramenta, esse apoio. Então, eu sou muito a favor da escrita de sinais, independente do que alguns professores dizem ou são contra, né? Mas eu sou a favor porque eu tenho a prova de que isso faz a diferença na vida dos nossos alunos surdos. Nós tivemos um parâmetro, nós conseguimos fazer uma relação de alunos que já estavam no Fundamental 2 e não tiveram esse acesso à escrita de sinais, junto com esses que, desde a educação infantil, eram usuários da escrita de sinais. Se tu pega os textos deles, é uma coisa impressionante, é uma coisa que não tem explicação, assim. Tem explicação, tem escrita de sinais, mas é muito bonito saber que tu ajudou e que a escola também foi parceira quando o grupo de professores começou a incentivar a escrita de sinais, a escola foi parceira e nos liderou, assim. Então, vamos fazer um teste e depois foram vendo o desenvolvimento dos alunos e começaram a usar. Esse é o exemplo mais fácil, casa. Gente, tu entregar uma plaquinha para o aluno escrito casa,
CA. Ele não tem a ferramenta, né? A audição, então assim, mas olha que significativo, casa. Então ali o casa, né? A mão, a parte escura é a parte de fora da mão, a branca é a palma, o asterisco é o toque. Isso eu não preciso explicar para o aluno, porque ele sabe que ali é a mãozinha dele. Então os pequenininhos eles já começam a olhar suas mãos e eles fazem o sinal. Então tem significado para eles. Então eles escrevem, claro, do jeito próprio deles, mas eles escrevem em escrita de sinais. Pode passar. E aí tem alguns livrinhos, tem uns bem famosos, eu não sei se tem alguém do curso de pedagogia ou letras, literatura, alguém, não? Sim. Eu não sei se vocês já viram nas aulas de Libras também, a Cinderela surda, a Rapunzel surda, são as mais famosas, assim, né? São os livrinhos mais famosos. E tem os outros livrinhos que nós trouxemos aqui. E assim, ó, esse aqui é um dos últimos da tradução. Ele tem um diferencial que eu já trabalhei com os alunos e foi bárbaro. Que tem agora a tecnologia, né? Para quem sabe mexer, não é o meu caso, eu sou inimiga da tecnologia pelo fato de ser muito lesada com tecnologia. Mas existe um QR Code, não sei se é assim que diz assim, que tem um vídeo sinalizado. Então, todas as poesias, elas têm um vídeo sinalizado. Então, tu tem todas as ferramentas. Tu tem a escrita de sinais, tu tem o português e tu tem o vídeo sinalizado da poesia. Nós optamos, é um projeto meu da Didó, né, que é a professora Andréa Didó, porque ela é professora de português, e tem a questão de as pessoas falavam, mas trabalhar poesia com surdos, né? Precisa da rima, precisa disso, precisa daquilo. E não, os nossos alunos, eles trabalham muito bem a poesia, eles fazem poesia, inclusive, e muitos em escrita de sinais, muitos em português, mas a gente tem essa ferramenta também hoje do vídeo sinalizado, que ajuda bastante. O que acontecia muito? Quando a gente começou a escrita de sinais e começou a ver a evolução dos alunos, né? Nós focamos muito na escrita de sinais, até o 5º ano, da educação infantil até o 5º ano. Quando chegava no 6º ano, que era o Fundamental 2, a professora de português quase morria para tentar fazer esse link com o português, porque eles já não queriam mais saber do português. E em nenhum momento a ideia é substituir português, tirar o português e colocar a escrita de sinais, não. Sempre o intuito foi essa parceria, escrita de sinais, como apoio para o português, porque é a sociedade onde eles vivem, é ouvinte, então não tem como a gente tirar o português. Mas eles saberem que existe uma escrita que respeita a língua deles, não tem explicação, né? É muito, muito significativo. Como eu disse para vocês, é muito pobre a literatura com escrita de sinais. Não tem, é escasso demais. Então, como sempre, os professores acabam produzindo o seu material. Eu trabalhei com eles, com uma turma de 3º ano, 3º, 4º ano, Max. E foi um trabalho muito lindo. Mas o que eu fazia antes? Eu escaneava o livro, projetava e sinalizava a história. Algumas coisas eles pegavam, mas ficava muito no ar, assim. Aí eu comecei a colocar a escrita de sinais. Então, eles recebiam cópias desses livros, né? Com a escrita de sinais, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Então, tudo tem a escrita de sinais. E aí a gente faz todas as atividades com esse vocabulário que a gente está trabalhando no projeto. Então, é todo plastificado, tem a tradução, né? E tem o que nós chamamos de coletânea vocabulário. Eu chamo de coletânea vocabulário. No fim de cada trabalho, os mais atuais,
nós temos aqui todos os sinais que foram usados em escrita de sinais em português, que eles usam como apoio para as atividades. Até para fazer uma produção textual, eles têm uma pasta só com as coletâneas que foram usadas desde o início. Então, que eles usam como apoio para suas produções. Eles gostam muito de história em quadrinhos, de gibi, só que não tem, eles ficam olhando as historinhas, só as imagens, né? E eu achei uma história em quadrinhos, e aí eu fiz toda a escrita de sinais para eles. Vocês não têm ideia, assim, como foi significativo trabalhar com eles e eles terem essa acessibilidade, eles terem acesso a uma coisa que eles gostam, que é o gibi, e conseguirem entender o que tá escrito, assim. Então, eu agora, a minha procura nas editoras é por gibi. Então, eu encontrei esse ano mais um para trabalhar com eles na Semana Farroupilha, que era Ideais Farrapos. Também todo em quadrinhos. E aí, cada aluno recebe e depois eu deixo na biblioteca, eu produzo material, caderno, e a gente trabalha em aula, e depois eu dou para a biblioteca da escola, para os próximos anos, terem como pesquisar. Então, é todo adaptado, é todo acessível para eles, né? Aqui foi o primeiro livrinho que a gente não conhecia muito bem como fazer. A escrita a gente não sabia, as setas, então eu olho isso aqui e digo, meu Deus, como é que eles conseguiam ler? Mas eles liam. Claro, não tá fora do padrão, mas eles liam, eles conseguiam ler. E ficou muito confuso. Então, a gente vai aprendendo, vai evoluindo com os erros, né? Esse livrinho, a gente acabou colocando a escrita de sinais misturada com português, ficou uma coisa bem confusa, assim. Mas foi um trabalho lindo, que era o Grande Rabanete, foi bem legal. E aí a gente vai melhorando, né? Conforme vai... Todo ano, cada projeto, a gente vai adaptando e melhorando o trabalho. Eles gostam muito de jogos. Então, foi produzido, nós trabalhamos desse livro, Poesia para Surdo Ler, a Poesia Família. E fizemos vários trabalhos, e eles gostam muito de jogos. Então, eu criei o Lince. Não sei se vocês conhecem, mas uns conhecem por outro nome. Então, ele é todo com escrita de sinais. Então, tem as cartinhas, eles são bem competitivos, e é muito bom isso. As cartinhas com as palavras em português. Eu ligo o cronômetro do celular, a gente vira as cartinhas, vira carinho. E aí eles têm que encontrar o mais rápido possível a escrita de sinais de carinho. E aí, assim, a gente vai trabalhando com eles a escrita de sinais, né? As palavras em português. Então, eles já vão fazendo esse movimento com o português. Tem diversos jogos, né? Eu trouxe alguns, assim. A gente tem o jogo, tudo com o vocabulário trabalhado de projeto, tá? Então, nós temos aqui o jogo de memória, também as palavras em português, e as cartinhas com a escrita de sinais. Essas cartinhas de sinais, depois que a gente trabalhou muito o vocabulário com eles, o que eu faço? Eu faço um jogo, eles recebem, cada um recebe um número X de cartinhas com as letrinhas do alfabeto, né? Recebem o alfabeto, assim, tudo plastificado, porque é uma coisa criança manuseando, né? Então, tudo com tempo e tudo joguinho. Tira a carta e aí eles têm que tentar montar a palavra em português com as cartinhas na mesa e tem que levantar a mão quem terminou primeiro, e aí a gente vai fazendo um quadro, né? Faz um gráfico de quantos acertou, como foi. Então, ela vem para ajudar muito, assim, a escrita de sinais no nosso trabalho no dia a dia com os alunos, né? Com a questão do português. E aí a gente vai fazendo esse movimento. Primeiro, muita escrita de sinais, porque eles estão sendo alfabetizados na língua deles, que é a Libras, né? E com a escrita dessa língua. Então, aí, lá pelo 4º ano,
a gente já começa a tirar um pouco a escrita de sinais. Hoje em dia, esse ano eu estou com o 5º ano, eu não dou mais texto para eles todo traduzido. O que eu faço? Eu faço a coletânea, né, que é aquele grupo de palavras, e eles têm a coletânea e o texto em português. Mas a gente continua trabalhando, eles continuam com apoio, mas aí a gente vai nós vamos tirando a escrita de sinais para eles começarem a ter esse contato mais com o português. Outro joguinho que eles gostam muito é o dominó. Então, todos têm escrita de sinais e o português. Então, é tudo baseado com joguinhos, que é o que dá mais significado e que se torna uma aula mais leve, já que falam em português, eles não gostam muito, eles ficam com o pé atrás, eles não gostam, eles não querem, mas é uma coisa que facilita muito a vida deles. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Aqui algumas atividades que eu faço. Aqui é um dos livrinhos uma das apostilas que eu mostrei, que é o Ideais e Farrapos, e o da Independência. Esse foi o texto que foi trabalhado com eles, que era da poesia Família. Pode passar, Diogo. E assim, ó, eles recebem o texto em escrita de sinais. Então, a gente lê o projeto, é feita uma leitura coletiva, depois eles têm acesso a esse texto com a escrita de sinais e com o português. Essa é a coletânea que eu falei para vocês, todos os trabalhos, todos os textos que eu faço a tradução para eles recebem essa coletânea, a escrita e o português. Hoje em dia, só a coletânea e as atividades, né? E o texto em português. Caça-palavras é uma coisa que eles amam também fazer. Então, primeiro, qual a lógica? Eles têm que procurar a palavra em português, então tem a segunda folha ali só com a escrita de sinais. Então, primeiro, eles tentam escrever a palavra em português sem procurar na coletânea. Depois a gente faz a correção dessa folha, dessa atividade, e por último eles procuram a palavra no caça-palavras. Então, é todo um movimento assim que a gente vai fazendo. E é isso. Eu sei que eu fui convidada para falar sobre literatura surda, mas é que a importância da escrita de sinais na literatura surda é fundamental, mas devido à falta dessa escrita nos livrinhos, esse acesso aos alunos, né, à escrita, a gente acaba produzindo muito material. É isso. Não sei se você tem alguma dúvida, se já tinham escutado falar sobre escrita de sinais, de como é feito. Uma coisa importante, existe um programinha, SingMaker, que é onde tu pode montar, tu encontra dentro desse sistema muita escrita pronta, mas como tem as variações, né, tipo pessoa, tem várias diferenças, aí tu pode montar a escrita conforme é usado no grupo que tu vai trabalhar a escrita de sinais. Acho que era isso. Não sei se me estendi, não sei se fui rápido demais, desculpa a intérprete. Eu acho que é isso. Aí. Consegue me visualizar? Está perguntando para a Karine. Então, eu quero agradecer a palestra da Alessandra, né, sobre Star White. Também é muito importante estimular a leitura escrita, né, também em português, também de estudos, porque antigamente, né, nas palestras da Mariane, era maravilhosa, só que parecia que era fácil,
que os sinais, né, eram fáceis, enfim. Não, realmente é com bastante estudo, bastante, né, para ensinar, porque ela só mostrou a mão preto aqui, branco, né, como é que é? Acho que assim é preta, mais ou menos eu lembro, né? A palma da mão é branca, enfim, o contato, o asterisco ao contato, enfim. Então, né, as expressões, às vezes de triste, no caso, tem que mostrar como é que coloca, tudo tem que colocar ali na escrita de sinais, né? É muito legal isso. Já evoluiu anos e anos, hoje já temos um programa, né, gratuito nisso? Tem, certo? E aí vocês podem acessar, depois pode disponibilizar aqui o nome do programa para que a gente possa ver, disponibilizar para vocês quererem pesquisar, enfim, publicar, fazer algum artigo, enfim, alguma coisa futuramente, né, sobre essa escrita de sinais, que é bem interessante. Eu te agradeço pela, né, oportunidade de palestrar aqui e também agora vamos abrir para pergunta depois da palestra da Carolice, certo? Vou esperar um pouquinho que a gente vai organizar aqui. Não precisa ver. Tu quer Não, não, essa ficha open? então esse é para mim. E daí, se ela precisar falar, não, eu preciso visualizar. Não, Ah, colocar a câmera, câmera aqui tirar. para você. Eu preciso. Mas ela não vai enxergar aqui. Aqui. Eu tô para lá. Primeiro, boa noite a todos, né? Quero agradecer à professora Janaína por me convidar para esta palestra aqui. Eu não pude estar presente, né? Mas graças à tecnologia, né? E o Zoom, a gente está aqui, a gente pode conversar junto com vocês, né? E hoje é um dia importantíssimo, o Dia do Surdo, para mim, é o meu lugar de fala, né? Eu representando a minha língua. Então, para mim, é um dia muito especial. Hoje, agora, eu percebi que tem a evolução, né? Que nem tem o Zoom. Também, neste momento, eu estava pensando de como, né? Hoje, o Dia do Surdo, tem muita coisa acontecendo, evoluindo, né? As lideranças surdas, por exemplo, hoje, né? Não consegui estar presente aí, mas tive essa surpresa, né? Da minha filha. Minha filha está bem, mas eu fiquei pensando, né? Sorte que dentro do hospital as enfermeiras sabiam Libras. Porque sabem Libras, né? Muitos anos, né, difícil de encontrar que realmente uma profissional, né, e hoje tem. Então, no Dia do Surdo, para mim foi uma conquista, porque para nós, né, o movimento do surdo, a gente está sempre lutando, pedindo, né, cursos de Libras, disciplinas de Libras. Então, é uma pena. O curso de Libras, né, na disciplina de Libras, é obrigatório só nos cursos de educação.
e na fonoaudiologia, mas poderia ser obrigatório em todos os cursos, na medicina, na enfermagem, na odontologia. Então, hoje eu tive essa oportunidade de ter contato com essa profissional enfermeira, né, e foi um alívio para mim, porque não tenho família ouvinte perto de mim aqui, a minha família mora longe. Então, eu me senti, ai, com sorte, assim, daquilo ali. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, não tem essa acessibilidade, assim, né? Não é 100%, né? Falta ainda um pouco sobre isso. Por exemplo, a acessibilidade é uma coisa, mas o surdo é o direito dele, linguístico, de ter essa acessibilidade aqui, né? Não é só uma acessibilidade de fazer um favor para mim. Não, é o meu direito linguístico. Então, infelizmente, né, ainda falta em vários lugares. Mas hoje, para nós, né, nesse momento que estamos vivendo agora, discutindo política, o momento de eleição, então falta muita acessibilidade ainda, né? Por exemplo, na televisão, as legendas são muito miudinhas, mal a gente consegue visualizar, ou então a internet é invisível, bem pequenininho, a gente não consegue ver. Então, como que funciona? Como é que é? Qual é o papel do cidadão, né? Como nós, né, surdos, nós votamos também. Quem que vota, quem que não vota, como é que vai, como é que a gente vai escolher os candidatos? Então, falta essa acessibilidade. Mas se eu parei para pensar aqui, né, falta. Mas eu fiquei imaginando, há anos atrás, não tinha essa acessibilidade, não tinha nada. Hoje a gente ainda tem muito, graças a Deus, mas ainda falta evoluir mais. Por quê? Porque tem muitas coisas ainda a ser conquistada, né? Tem a liderança surdas, que é muito importante esse movimento surdo. Hoje, por exemplo, né, é o dia do surdo, dia 26 de setembro. Por que esse dia? Porque foi a primeira escola de surdos criada nesse dia com professores surdos, né? A escola o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, né? Até hoje, né, que está situado lá no Rio de Janeiro, está aberto, né? É um marco histórico para nós. Por isso, hoje é um dia que a gente celebra muito, então, o movimento, né, do surdo. E é um dia do surdo também, que é um dia dos intérpretes, também tem, né? Que é dia 30 de setembro, é também o dia dos intérpretes, também tem da língua de sinais mundial, então, que é dia 23 de setembro. Então, em setembro é um marco histórico para, né? É o Setembro Azul, que a gente chama, que é para lembrar realmente do que significa setembro. É a consciência dos surdos, né? Consciência dos alunos, ouvintes, de visualizar, né, que nem, por exemplo, a professora Janaína, os intérpretes, os professores, né, sobre a Saruai, sobre a língua de escrita de sinais. Então, muitas informações, né, muito importante esse conhecimento para todos nós. Vou aproveitar, então, para complementar coisas da minha, né, particulares mesmo, da minha vida, né, que também materiais, né, por exemplo, eu tenho uma experiência de vida própria minha, que eu posso, né, comprovar para vocês. Eu, desde pequena, né, liderança de surdos, eu sempre tive porque tinha família, né. Agora eu vou falar um pouquinho, então, mais da professora Janaína, também teve muita sorte. Nós duas tivemos muita sorte, porque nossas famílias sabem língua de sinais, são ouvintes, mas sabem se comunicar com nós. E isso foi muito importante para mim e para a família da Jana, porque a gente, né, se comunica, nossa família se comunica, né? A gente conseguiu se inteirar, ser líder de surdos, fazer esse movimento, né? Então, desde criança, eu ficava vendo meu pai, minha mãe, né, participando das escolas, ajudando no que era preciso, no movimento de surdos, né, indo, participando e lutando, e eu via, e eu segui esse modelo para mim, né. Daí eu comecei a movimentar também, e aí atrás eu tenho a segunda língua, que é o português, né, mas, né, escrito bem em português, enfim, escrevo, né, eu participo da Associação dos Surdos, né, desde criança, desde os 10 anos,
E muitos surdos, né, adultos, vem aqui, por favor, lê para mim, por favor, essa carta, vê o que está escrito, escreve essa ata, enfim, porque eu ajudava ali no movimento dos surdos. Porque a comunidade surda luta todos os dias, uma luta diária, né? Eu lembro que em 1990, mais ou menos, tinha poucos surdos que sabiam ler. Hoje já tem muitos, mas naquela época eram poucos surdos, né? Então, não tinha quase a história da educação dos surdos aqui, muitos anos atrás, não tinha. Então, há pouco tempo, né? Em 1970... 1970? Não, 170 anos atrás, mais ou menos, que foi criado o INES, mais ou menos, né, em 60, enfim, na década de 70, aí que ainda era novo, porque a educação dos surdos sofreram muito com o passado, né? Foram discriminados, era para usar, não usar línguas sinais, era só oral, não tinha a oportunidade para ler e escrever, que era bem importante, era só a escrita, era só a oralização e também, né, querendo que ouvisse. Enfim, não tinha escrita e acabaram esquecendo. Daí depois, em 1980, que começou a metodologia de comunicação total. Aí melhorou um pouquinho, porque nós, surdos, começamos a escrever frases, a oralizar e a sinalizar junto. Claro, né? Que nem hoje, era uma coisa mais básica, assim, acompanhando mais o português, né? Sinalizado. Então, começou um pouquinho melhor em 1990, aí começou realmente a educação bilíngue, né? Assim, foi um momento marcante, histórico para os surdos, movimento surdo, porque muitos surdos, né, começaram a ter a oportunidade de aprender a ler, aprender a escrever. Então, realmente significava bilinguismo, que era a segunda língua, né? A primeira língua e a segunda, que é a segunda língua portuguesa, a primeira, né? E depois ainda a escrita. Não era oralizada, é escrita. Então, teve essa oportunidade de escrever, porque, na verdade, os surdos começaram a escrever e ficaram... porque daí, quando eles aprenderam a escrever, eles se tornaram independentes, não só dependentes daquela pessoa para escrever. Por exemplo, vai no mercado, vai na farmácia, e aí eles conseguem se comunicar na escrita. Claro que ainda é a minoria, mas... Agora, isso na época era muito difícil, quase não existia. Então, hoje já é mais frequente isso, porque a liderança surda, o movimento surdo, né, lutaram muito para que isso acontecesse até hoje, assim, e está evoluindo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, é um estado que tem um movimento mais forte ainda com a cultura surda. Aqui no Rio Grande do Sul tem 12 escolas. Uhum. Até hoje, 12 escolas. Infelizmente, foi fechada uma escola, né? E agora tem 12 escolas. Essas 12 escolas, uma escola em outros estados, alguns estados não tem, alguns é menos. Aqui no Rio Grande do Sul é muito mais, né? Em todo o Brasil, é um orgulho para nós aqui no Rio Grande do Sul, porque é um movimento surdo, a liderança surda sempre movimentando para que isso aconteça. Então, em 1999, aqui no Rio Grande do Sul, a comunidade surda América Latina, na educação bilíngue, né? Aqui em Porto Alegre, na URGS, dentro da URGS, foi um momento histórico, né? Que a comunidade surda escreveu um documento, uma carta, né? Um documento importantíssimo sobre a educação, de que nós surdos queremos, que é muito importante esse documento, né? Foi 147 artigos pedindo o que a gente precisava, o que a gente queria, e hoje eu lendo assim, eu gosto de ler sempre, porque daí aquilo me dá muita coisa que a gente conseguiu, muitas conquistas ali, né, escrita, e eu fico admirada, porque a liderança surda realmente, né, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, enfim, pedindo as propostas. Tomar um pouquinho de água.
Então, eu estava explicando, então, sobre a liderança surda, né? Não é só as pessoas surdas. Sim, são pessoas ouvintes também que estão ali, é o povo, né? É uma comunidade surda, junto com pessoas ouvintes, né? Os intérpretes, as famílias, os professores, que estão sempre, né? Ali nos bastidores, perto para apoiar e auxiliar. Então, é uma comunidade, né? Que está sempre à frente e estão todos ali apoiando. Muitas coisas. São muitas coisas. Eu acho que uma coisa muito importante para falar hoje sobre isso, né? É a vivência todos os dias e a luta, né? De muitas conquistas também, mas hoje, dia 26, realmente é um dia muito especial, muito tranquilo. Desculpa. Não tem problema. Então, tem muitas barreiras ainda, né? Mas que não são mais fortes que eu sou mais forte ainda. Então, para aprender muitas coisas, né? Uma comunidade surda, que é o meu lugar, né? Que é minha comunidade. De aprender, de movimentar e adiante. Se os surdos ler realmente esse documento da educação que nós queremos, em 1999 vai perceber muita coisa, muitas conquistas até hoje. Neste documento, pede sobre o intérprete, que nós já temos aí, né? Que é a legislação dos intérpretes, a lei dos intérpretes foi em 2010. E foi regulamentado em 2010. A lei número 2319. Que a lei realmente regulariza como que é o profissional intérprete, e porque antes, em 2010, não tinha essa palavra, né, profissional intérprete, não existia. Então, assim, era um auxiliar, era administrativo, era um professor. Então, agora sim, pode falar, olha, realmente eu sou intérprete, né, tem essa lei que ampara esse profissional, que é bem importante. A segunda lei foi a língua de sinais, aqui no ano que completou 20 anos, né? A lei 10.436, que regularizou a língua, né, de sinais da comunidade surda. É uma lei que já está há 20 anos, né, de história, né? Foi marcada, né, em mais de 160 anos, e só 20 anos agora que foi regulamentada, que foi realmente legalizada como, né, imagina quantos anos atrás de luta para que a gente pudesse, né, ter esse direito. E o decreto 5.626, que escreve com mais detalhe para complementar a lei 10.436. Esses três foi um marco bem importante para a comunidade surda. Tem outros também, é PNE e PLN, que é geral da educação de surdos aqui. Também é muito importante, hoje tem a FENES, é a Federação Nacional da Educação dos Surdos. É uma segurança, é um local realmente de estrutura para que possa amparar, né, onde tem lei do trabalho, acessibilidade, a educação para os surdos e várias coisas. A FENES fundou em 1977. A comunidade surda e a comunidade ouvinte. Depois fundou de novo em 1987, né, só para surdos. Mas é a mesma coisa. Então, é uma luta constante com um objetivo para essas pessoas da comunidade surda. Então, aqui no Rio Grande do Sul, tem 12 escolas de surdos, né? Mas só 3 escolas que têm o nome Educação Bilíngue, né? Outras escolas ainda não tem, só educação especial de surdos.
ainda está, né, uma política, legislação, enfim, né, para conseguir verba, né, para essas escolas, porque a educação especial de surdos tem uma verba do governo e a educação bilíngue não tem. Então ainda não tem uma lei que detalhe isso, né, para essa luta, para regulamentar. Aqui no Rio Grande do Sul, as escolas de surdos, em Caxias, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Esteio, Novo Hamburgo, tem várias, acho que para me lembrar, várias escolas que tem aí da, né, educação de surdos, que tem várias escolas, né, que possam realmente se formar, as pessoas se formarem e serem líderes surdos. Essa escola de surdos, que os surdos vê para ver, igual que realmente é, igual que se sente realmente com a identidade, uma construção, né, de identidade surda, porque depois é essas crianças que vão movimentar, que vão ser líderes da comunidade surda. Então, são vários surdos líderes, né? Tem surdos líderes na educação, tem surdos líderes no trabalho, né, no trabalho dele, tem surdos líderes na política, tem surdos líderes na cozinha, né? Enfim, como moto, agora começou agora também um grupo de motoqueiros, também tem o surdo líder. Bicicleta também tem, é muito legal isso, né? Ver que não precisa só na educação, que pode ter vários locais aí que tem, que é bem importante. Líderes surdos, por quê? Porque a sociedade, né, dá esse limite. E agora não, os líderes surdos, né, estão quebrando essa barreira para que eles possam ser líderes também em várias situações e mostrar que eles têm essa estágio. Essa frase, mês de maio, a cidade de Caxias teve as Surdo-Olimpíadas, né, mundial. Mais ou menos uns 5 mil pessoas, 5 mil atletas surdos, né? De 5 a 7 mil atletas surdos. Foi um marco importante mundial, né? Que veio. Provocou a comunidade de Caxias, né? Os ouvintes não sabiam como se comunicar com esse surdo, né? De participar dos esportes, como é que era. Então, a liderança explicava, né? Olha, o surdo, por exemplo, precisa fazer, para fazer a lição, o que vão fazer? Precisa de luz para poder, né, visualizar. Então, é muito importante mostrar, assim, a liderança, mostrar o movimento de cada um. É bem importante isso. Lembrando também outra coisa que o surdo precisa é muito visual, né? A professora Alessandra ali mostrou sobre os livros, né? Na língua escrita, né? Os jogos, enfim. Em primeiro lugar, o que é o visual. O surdo precisa ter esse visual para ir se adaptando. Imagina, anos atrás não tinha esses materiais. Né, de que revolucionou, mudou, são as pessoas, lideranças, né, e que foram mudando, foram vendo, tá, que precisavam mais do visual, porque nosso lugar de fala, nosso lugar de sinalizar, né. Eu vou ver se eu não esqueci de nada aqui. Aqui na escola, por exemplo, aqui, posso tomar água? Então, aqui no Rio Grande do Sul, tem 12 escolas de surdos. Nossa, é pouca escola de surdos, mas aqui no Rio Grande do Sul é o estado que tem surdos doutorados. Tem mais ou menos, na verdade, aqui no Brasil, mais ou menos tem uns 70, né? E só no Rio Grande do Sul tem 30 ou 40 já
Só que no Rio Grande do Sul, professora Janaína, né, doutorado, também tem muitos surdos doutorados aqui. Tem muitas escolas bilíngues, né, escola bilíngue. Aqui hoje, neste momento, nós estamos na comunidade surda lutando e batalhando para que tenha mais escolas, né, bilíngue, e as que estão abertas que permaneçam e as que conseguem, mas que mantenham uma qualidade, que tenha uma qualidade de escola. Porque eu estou muito preocupada, né, porque tem muitos surdos que vêm de escolas bilíngues com outras deficiências, por exemplo, o surdo autista, surdo intelectual, então vários, né, com outro, não é só a surdo, né, tem com outras deficiências, enfim, então tem que ter uma legislação para essa inclusão, uma família precisa, né, às vezes querem que fique perto de casa, a escola, que fica mais fácil para ela, daí não querem levar, então as cidades às vezes não oferecem esse apoio, né, transporte de ônibus, enfim, e aí a família às vezes não tem condições financeiras para isso e acaba deixando nessa escola inclusiva. E isso é muito triste, porque realmente os surdos perdem essa oportunidade de ver outros surdos, né? Perde de ver, de ser um modelo de liderança surda. Isso é muito triste. Eu sou líder surda, mas tem muitos que eu, dentro da escola, que são de associação surdos, que me vê, olha, aprende comigo, eu aprendo, enfim. Então, é isso. Eu acho que terminou. Acho que terminou. Era isso. Algumas perguntas, algumas coisas que eu complemento aqui. Eu quero muito agradecer, então, a palestra da Carlícia, né, pela experiência, que é muito importante, porque ela é uma liderança da comunidade surda, é ótima. Eu aprendo muita coisa com ela, Carlícia. Eu quero agradecer pela palestra. Também nós refletir sobre a luta, né, sobre a comunicação em Libras. Não é só isso, né? Tem muitos outros detalhes que o surdo está lutando para ser realmente independente dos pais, porque antigamente era muito dependente dos pais, né? E a gente quer ser independente. Nós, antigamente, já lutamos muito, e agora ainda tem muita coisa, né? Muita coisa já melhorou, realmente, né, Feliz? Sim, eu quero agradecer, então, hoje este momento, e vamos abrir, então, para... Vou pedir para a Alessandra vir aqui na frente. Eu vou, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Alessandra, a intérprete vem aqui e sinaliza para a Carlice. E se alguém quiser fazer uma pergunta para a Carlice, a gente troca. Quero fazer uma pergunta para a Alessandra. Alessandra? Isso. Você pode vir aqui? Claro, moço. Para ela visualizar você, a Carlice. Tá. É só falar daqui? Pode falar, que aí Tá. Eu queria que tu dissesse como é que é feita a avaliação desses alunos, o que mede o avanço deles com o ensino que tu passa. eles têm uma educação normal, como na escola regular. Eles têm todas as disciplinas, como na escola que não é bilíngue. Então, nós não fazemos provas, não tem prova, a avaliação ela é diária, né, conforme as atividades, conforme os avanços. Eu faço atividades avaliativas para eu saber como é que ele está avançando, tipo a produção textual, quando a gente começa a tirar um pouco a escrita de sinais e a colocar o português, eu faço muitos
exercício com eles dessa produção textual, porque eu vejo a dificuldade deles com o português, com pensar. Então, é todo um processo. Eu dou um tema e peço para que eles façam uma redação. Então, primeiro eles têm que me explicar, sinalizar o que eles querem. Primeiro pensar no assunto, sinaliza e depois faz o registro. Então, é um modo de estimular e aí a gente vai fazendo a avaliação conforme eles vão. Mas tem a matemática, tem ciências, tem biologia, tem história, tem todas as disciplinas normais. Só que é um processo, conforme eles vão avançando, aí eles vão... Eu faço o meu checklist ali, mas normal, mas não tem prova. E quando... Mas isso é porque é uma norma da escola, tá? Nós não temos. Quando, alguns anos atrás, quando nós fazíamos provas, eram provas sinalizadas. Eu entregava o papel com a escrita de sinais e o português, e eu fazia um vídeo sinalizado, tipo, pergunta 1, a primeira pergunta, e sinalizava, e aí eles tinham as opções no papel para responder. E aí eu ia mostrando, né, opção A, opção B. Posso só completar aqui, né? Então, a Alessandra ela trabalha com a série de ensaios, então, até o Trabalhamos na mesma escola. Até o 5º ano, né, é esse processo de avaliação que é diário, e elas vão vendo a evolução deles para fazer a avaliação. Quando chega para o 6º ano, aí eu faço a avaliação, faço produção textual, né, e a avaliação eu tento aproximar com o ensino da escola regular, porque os alunos, conforme vão crescendo, a chance deles trocarem de escola vão sendo maior também, né? E eles precisam estar preparados. E até para depois ir para ensino médio, vestibular, enfim. Aí a gente faz a avaliação. E eu não mais traduzo. A Alessandra dá as molezinhas e depois eu tenho que ficar tirando, né? Depois eu entrego para ela e toma. Para eles poderem se apropriar dessa leitura. Então, ler, interpretar, compreender o que aquela pergunta está dizendo, o que ela quer como resposta, qual é a pretensão. Então, eu faço esse exercício e tiro a escrita de sinais. Eu uso também o glossário, alguns textos, mas assim, para palavras que eu sei que é nova para eles, né? Então, eu uso esse apoio. Mas eu insisto muito, né? Então, do 6º ao 9º ano, o meu papel é tirar essa dependência que eles acabam criando da escrita de sinais, porque é fácil, é visual, né? É como a Alessandra falou antes do exemplo, eles levam o sinal de casa para casa, eles leem, eles entendem sozinhos, eles têm autonomia para ler. E a palavra em português, eles tinham que CASA, que palavra é essa, o que significa, e não entendem, né? Então, o meu papel é dar significado para o português cada vez mais, né? E tentando tirar essa escrita de sinais dele. Então, a base deles é essencial que tenha escrita de sinais, da fluência, da segurança, eles aprendem a ler e interpretar, né? E depois, através da língua portuguesa, eles evoluem, né? E aí a gente tenta aproximar com o ensino regular, porque eles vão ter provas fora dali, eles vão precisar vestibular de uma forma escrita também, né? Que não é adaptado, o mundo real não é adaptado, né? Então, a gente tenta fazer essa preparação. Então, no começo, enquanto eles estão se desenvolvendo, eles têm todo o embasamento na língua de sinais. Só para saber alfabetizar mesmo. Para se alfabetizar. Isso. É principal, assim, que eles se alfabetizem com a escrita de sinais. Faz com que eles cresçam muito, né? Acho que a Alessandra não chegou a comentar, mas antes da escrita de sinais, eles demoravam muito para ler, né? Eles chegavam lá na 3ª, 4ª série, eles não liam com autonomia. E com a escrita de sinais, os pequenininhos, os cartazes na sala de aula, é tudo em escrita de sinais. E eles fazem a oração do dia, escrita de sinais, eles leem o texto, escrita de sinais, entendem, dão significado para aquilo, né? Então, tem todo um embasamento que faz a diferença na vida deles. Só que quando a gente tem que trazer para o mundo real, né? Que é o mundo escrito. Então, tem esses dois olhares. Ela com português. Não, a gente faz uns trabalhos em comum, que eu penso que é bem importante, assim, esse apoio que a Alessandra dá, né? E o próprio livro, né, que está escrito, ele foi pensado em Libras, os poemas foram pensados em Libras, depois traduzidos para o português, né? Que a ideia foi dar
autonomia para as crianças lerem sozinhas, eu tenho o prazer de pegar um livro, levar para casa, que eu vou ler sozinho. Porque o que acontece? A gente dá um livro para eles ler, eu começo, por exemplo, um projeto de português na sala de aula, aí eu estou lendo, eu estou sinalizando para eles, eu parei na segunda página, agora levem para casa e leiam, eles não conseguem ler sozinhos. No outro dia vem uma lista de palavras que eles anotam porque eles não conhecem. Né? Então perde o significado, eles só decodificam. Então, conhece a palavra, essa eu não conheço, então não dá sentido. Mas ainda assim, tu tem que fazer algum trabalho com a família para que ela acompanhe, que está, digamos, o trabalho da família é essencial, já no ensino regular. Com certeza, quando a família participa, né, e entende, faz o curso de livros que é oferecido na escola também, gratuitamente para as famílias. Então, quando as famílias se envolvem, a gente percebe que o surdo se desenvolve muito mais rápido, porque eles têm essas trocas, né? Tem como lápis de mãe, não conheço essa palavra, né? Não entendi. A própria escrita de sinais. Favorece. No período da pandemia, e atividade para casa com escrita de sinais, as famílias enlouqueceram, disseram, que é isso, que eles não conseguiam ajudar. Que desenhos são esses, né? Então, aí foi feito um curso, então, para as famílias foi oferecido, mas é aquilo de 70 alunos, 12 mães, 12 familiares fazem, sabe? É um curso gratuito, tinha manhã e tarde, eles ofereciam, e aos sábados. Depois eles acabaram tirando, porque não tinha. Então é à tarde e aos sábados que tem o curso oferecido. Mas de 70, 12 famílias foi possível. É difícil. Tem alguma outra pergunta? Eu queria fazer uma observação. Para a Clarice? Vou tirar a máscara. Não, ela vai falar mesmo. Mas vai passar, né? Oi. Eu queria fazer uma observação. Eu achei fantástica essa situação da enfermeira ter a língua de sinais e conseguir se comunicar, né? E eu estava comentando com alguns alunos antes de nós entrarmos aqui, que nós viemos para a palestra, e dizendo que como é importante que a língua de sinais esteja cada vez mais na nossa formação. Eu hoje fui olhar, e aí, Janaína, vamos ver se a PUC, de repente, tem um curso de letras com língua de sinais, né? Eu fui olhar na URGS o curso de sinais, de Libras, para ver, porque eu fiquei pensando assim, a gente precisa ter. Eu estava olhando assim, né, as propostas de universidades, cursos e tudo mais. Agora tem um concurso, eu acho que é da Federal de Pelotas. Não sei se é da Católica ou da Federal de Pelotas. São três modalidades e é tudo de Libras. E tem um que é língua portuguesa como língua 1 e língua 2 para surdos. Então, assim, pede formação em letras. Mas aí, se tu vais olhar o programa todo da prova, é tudo sobre Libras. Então, não adianta tu ter formação em letras apenas, tu precisa ter a formação em Libras. E eu estava conversando com o pessoal, um pouquinho antes da palestra, dizendo isso, a importância, a necessidade que a gente precisa disso. E o outro comentário era que acho que estou vendo um gato. É um gato, e é para joga. Eu tenho gatos, tenho 3 gatos. A importância da questão, sim, tudo de bom. A importância da eleição agora é que as urnas terão também, né, a acessibilidade da urna vai ter a língua de sinais. Eu só queria fazer essa observação e dizer que eu estou ouvindo vocês aqui pensando assim, meu Deus do céu, e a gente pensa que o nosso trabalho é difícil. Né? É isso. É a vida. É uma caixinha de surpresas. Tem sempre coisas novas, tem sempre desafios. Agora, domingo, é a votação, né? É um momento muito importante. Muitos surdos deixam de votar, né? Porque eles não sabem o quê.
Ou votam, acreditando na família, a família escolheu, vota nesse. Mas porque a falta de acessibilidade. Se tivesse um candidato com Libras que respeitasse o surdo, ok, que o surdo pode estudar as propostas, o desenvolvimento, não só, coloquei uma intérprete ali, né? Não é assim. O candidato, ele precisa conhecer a comunidade surda, ele precisa entender o que é a pessoa surda, precisa não só, vou chamar a intérprete, pronto, vou embora. Não, não é assim. Ele precisa entender, ele precisa conversar com o surdo, ele precisa conhecer a comunidade surda diferentes surdos, diferentes libras, o surdo que é oralizado, o surdo que tem implante nuclear, o surdo que é bilíngue. Ele precisa respeitar as diferentes culturas. Por isso, os políticos não conhecem pessoas surdas. É igual na escola de inclusão. A escola de inclusão pensa só, vou colocar um intérprete. Né? Não é assim. Não é assim que funciona. A escola de inclusão, de verdade, que significa inclusão, tem que ser bilíngue também. O professor precisa saber Libras. O funcionário precisa saber Libras. Né? Aí sim, é uma escola bilíngue, é uma escola de inclusão de verdade. Mas uma escola hoje de inclusão no Rio Grande do Sul é muito difícil. Oficialmente, inclusão é muito difícil. Quero agradecer a resposta, então, que a professora perguntou, agradecer a Cadeixa também a pergunta, que esclareceu sobre as letras Libras, né? É o meu sonho, realmente quero que isso aconteça aqui na PUC muito, porque é uma luta, estou, né, aos poucos progredindo, que é muito importante expandir, né? Porque é um trabalho para toda a sociedade, né, com o surdo, que está cada vez aumentando mais. Então, o povo ouvinte, né, qualquer curso precisa saber Libras, né, precisa se comunicar. Porque o surdo vai em vários locais, né, e precisa estar dependendo da intérprete? Não. Temos que quebrar essa barreira e nós ser independentes e nós ter empatia mais, que eles aprenderem língua de sinais e se comunicar. Abrir, ter coragem, ter essa vontade, né, de interagir e aprender sobre verdade. Mais uma pergunta para nós fechar? Perguntar? A pergunta das duas palestrantes, eu amei as palestras e tudo que eu aprendi com vocês hoje. E levando em consideração que uma professora de escola bilíngue e a outra é uma liderança muito forte da comunidade surda, eu queria saber essa relação da escrita de sinais, da escrita em línguas de sinais, com a cultura surda e saber se essa situação de quando chega uma determinada idade se retira a língua de sinais, se não deveria em algum momento voltar também para que não se perdesse a língua que faz parte da cultura, né? Para que o adulto surdo ainda continuasse sabendo a escrita de sinais e continuasse podendo ler para os seus filhos, porque depois de um tempo a gente vai esquecendo, né? Então, saber como as duas enxergam essa situação. Eu acho que a escrita de sinais ela veio como um apoio e é esse o papel dela, é um apoio para o surdo conseguir fazer essa relação com o português. Eles usam, e o meu sonho é que os alunos, depois que saírem da escola bilíngue, da escola que eu trabalho, por exemplo, né, que eles usem como apoio numa faculdade. Eles
não sabem a palavra em português, mas eles podem fazer o registro com a escrita de sinais e depois procurar a palavra, usar realmente como um apoio. Eu acho que substituir, tipo, trocar pelo português, eu acho que não, porque a sociedade é ouvinte, né? A maioria é ouvinte, então não. Eu, quando trabalho com a escrita de sinais, eu nunca com o intuito de tirar o português e substituir, né? Não. Mas como apoio, sim. Eu acho que quanto mais livros, né, tiver com escrita de sinais, eu acho que é o futuro. Não a ideia de substituição, né, de uma língua pela outra, mas a ideia de continuarem sempre andando juntos. É um sonho, mas poucos lugares das 12 escolas de surdos aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, desculpa, muito poucos usam a escrita de sinais. Nós fomos a Santa Maria, a gente fez algumas visitas às escolas, então é tudo muito novo também. Mesmo tendo surgido em 74 e chegou no Brasil em 96, ainda é uma escrita muito nova, né? Então, a gente precisa que as pessoas divulgar muito para as pessoas começarem a acreditar nesse escrito, porque as pessoas não acreditam nesse. Vou complementar. Eu aprendi a Suéter com 14 anos. Eu aprendi. Eu já era mais velha, estava atrasada, eu não tinha ainda a memória. Né? Até hoje eu não consigo acompanhar, né, a escrita. Se eu tivesse iniciado desde pequena, eu teria uma memória maior, que eu acho mais importante. Porque eu não tive só a escrita de sinais, eu tive o português, para mim foi sempre o que incentivou mais, foi mais importante. A Suécia foi sempre mais o apoio. Eu conheço a escola de Santa Maria, já fui presencialmente lá, né? É uma escola... Helen Keller, em Caxias. Eu percebi das duas escolas da de Caxias de Santa Maria que são muito diferentes. Por quê? Porque a escola de Caxias não usa a escrita de sinais, não usa nada. E a de Santa Maria é muito difícil, porque E isso é bem preocupante, porque visualizar, no caso, a Escola de Caxias, né, eles evoluíram no português. E a Escola de Santa Maria, os portugueses eles não conseguiram evoluir. Por quê? Porque a influência é muito forte de Sarawite, né, da língua de escrita de sinais. E isso é uma polêmica, né? Mas é muito importante ver o momento certo de ensinar a Sarawite, né? Para não atrapalhar. Eu não sei, né? Porque o português é bem importante também. Não, é uma vivência, a gente precisa disso, né? O português tudo bem. Então, era isso. Agora. Então, eu quero agradecer este momento, né? Vamos fechar as duas palestrantes, foi muito especial, foi muito rica essa palestra, a Carlice, também a Alessandra. Aproveitar o momento, né? Quase terminando ali o Zoom, para a gente tirar fotos, a gente pode todos vir aqui na frente para a gente tirar uma foto e depois eu mando para você, Carlice, tá bem? Vamos tirar uma foto aqui?
Uma selfie. Aqui, olha, eu chamo. Pessoal,